Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa terça-feira, 4 de abril. Agora na Espanha, 10 horas e 41 minutos. No Brasil, 5 e 41 da manhã. Eu estou no gráfico de 4 horas, ancorado pela banda de VWAP semanal. Vocês vejam que a nossa cunha triangular permanece vigente, apesar desse longo pavio aqui no 4 horas, desenhado ali no final da tarde no Brasil, começo da noite. O fato é que essa queda aqui de ontem, que chegamos a fazer a mínima em 27.200, foi em razão do FUD envolvendo a suposta prisão do CZ. O CZ andou tweetando dizendo que o mandado de prisão expedido contra ele foi fake, a imagem da Interpol também era fake e que todas as ações contra ele na jurisdição norte-americana são cíveis. Enfim, e que agora vão criar cada vez mais FUD envolvendo ele e as suas empresas, no caso o grupo Binance, justamente porque a BTC vem ganhando musculatura e ela está meio que imune a todas essas pressões regulamentares. O que a gente está vendo é uma das maiores transferências de riqueza desse século e as redes sociais vão acabar sendo impactadas com essa volatilidade de desinformação, por assim dizer. Então, esse pavio aqui, vocês vejam que ele ficou para fora da nossa cunha triangular, mas os corpos reais seguem respeitando essa LTA aqui, essa linha de tendência de alta que ainda segue vigente como a base da nossa cunha. A gente, nesse momento, está desenhando um candle comprador no 4 horas que só deve arrefecer quando bater na aresta superior, na altura de 28.400. Aqui a gente vai continuar pipocando ou eventualmente explodir em direção ao nosso target de 32 mil dólares. Isso pode acontecer a qualquer momento. No gráfico mensal, a gente segue desenhando um corpo real muito sólido, sem pavio inferior, com um pavio superior muito tímido. Então segue o game, segue plenamente vigente o nosso ímpeto comprador, tanto no 4 horas quanto no mensal. No intraday, a BTC está desenhando aquela chamada reguinha. Isso aqui foi aquela agulhada de ontem. Rapidamente voltou para VWAP. Só aqui a gente fechou uns 8 sinais no gain no Copy Trade. Ontem todos os sinais na sala de sinais e todos os sinais no Copy Trade fecharam no gain com lucro no bolso dos assinantes. Hoje a gente está desenhando de novo aquela reguinha orbitando o patamar de 28 mil dólares. Isso denota quando a BTC fica aprisionada desenhando uma reguinha dessa por tanto tempo. Há muito tempo a BTC está orbitando o patamar de 28 mil dólares e não consegue se livrar. Quanto mais tempo a BTC ficar orbitando esse patamar, mais violenta será a sua movimentação de escape dessa faixa de trabalho dela. No diário, a BTC segue ora transitando pela banda superior do canal de Keltner, entre a upper e a mediana, ora transitando por cima. Ou seja, segue vigente a nossa pernada em direção a 32 mil dólares. Na seara fática, BTC se mantém intocável em meio a pressões regulatórias, corte na produção de petróleo, pressão inflacionária, enfim. A BTC está parecendo um porto seguro diante de tanta shit coisa acontecendo. E é um erro das pessoas. Aqui tem um tweet muito interessante do Luke Mikvik, que ele dá conta de que é um erro as pessoas acharem que a BTC precisaria alcançar um market cap de 21 trilhões de dólares para bater 1 milhão de dólares. Na verdade, pouca gente entende o efeito multiplicador envolvido nessa conta. Primeiro que mais de 20% de todas as BTCs estão perdidas para sempre. Seja porque os usuários, no começo, assim que a BTC foi lançada, seja porque os usuários perderam a private key, seja porque a parcela dessas BTCs estão fora do mercado porque são holders de muito tempo e que simplesmente não negociam as BTCs por uma série de motivos. Supõe-se que pelo menos 60% de todas as BTCs estão fora
do mercado. Então, para bater 21 trilhões de dólares de market cap, na verdade a gente precisaria de menos de um terço desses 21 trilhões de dólares. Na verdade, precisaria mais ou menos 7 ponto alguma coisa. Ele tem aqui todo o hilo, toda a conta, o Luke Mikvik, que é um matemático economista que faz uma conta muito interessante. Quem quiser seguir o fio aqui do tweet dele, ficou muito interessante. E autoridades sul-coreanas já apreenderam 160 milhões de dólares em ativos vinculados à Terraform Lab, do Ducon, que fundou a stablecoin 100% algorítmica Luna, o ST, né, colateralizada pela altcoin Luna e que acabou colapsando. Na seara geopolítica e finanças internacionais, o Macron está viajando para a China, tentando convencer o líder Xi Jinping a se alinhar à OTAN nessa cruzada da OTAN defendendo a Ucrânia contra a invasão russa. O fato é que o De Sanches aqui da Espanha também já visitou a China e não conseguiu convencer coisa nenhuma o Xi Jinping. O Macron, ele vai acompanhado da presidente da Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen. Enfim, vamos ver se isso aqui vai redundar em alguma evolução diplomática no imbróglio russo-ucraniano. E a luta em Bakhmut acaba se desdobrando em favor da Rússia. O grupo mercenário Wagner conseguiu hastear a bandeira russa na cidade do leste, enquanto a Ucrânia consegue recuperar uma ou duas cidades. A Rússia acaba recuperando mais de 3, 4 cidades. Enfim, o conflito no leste está se intensificando. A reposição de projéteis pelas forças russas parece que está sendo mais rápida que as forças ucranianas, mesmo com o apoio de todo o Ocidente, de todos os integrantes da OTAN. Parece que os reveses ucranianos são maiores que os reveses russos. E a batalha segue vigente, segue rolando. Vamos ver como isso vai se desdobrar. Enfim, essa batalha acabou se desdobrando em favor da Rússia. Bakhmut está com a bandeira russa hasteada. E a Finlândia vai se juntar à OTAN e abre caminho para a Suécia. O Kremlin falou que isso não ficará sem resposta. Nesse cenário hecatômbico nuclear, por assim dizer, a BTC segue resiliente. Parece que a gente está numa subonda corretiva dentro dessa onda 3 mais ampla. O target de 32 mil dólares segue plenamente vigente. Aqui a gente vai encontrar um ponto de inflexão muito interessante, que é essa congestão. Com certeza aqui a gente vai desenhar uma onda 4 para numa onda 5 a BTC explodir em direção a 40 e tantos mil dólares, mas isso fica para uma análise a posteriori. Daqui a pouco eu volto com Polkadot, Kusama, Algorand. Vou fazer ETH, Ether, o gás da rede Ethereum. E quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.